Nós temos estudado já há um bom tempo sobre a segurança de salvação. Temos falado basicamente sobre o tema central em Cristo para sempre, baseado também em um livro que temos tirado todos esses estudos. E vale lembrar, irmãos, as diretrizes, que é sempre importante lembrar, porque, infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas, infelizmente, muitas igrejas, que pegam um texto, pegam um versículo e inventa algo que não é o que Deus disse, não é o que a Bíblia diz. Então, essas diretrizes, embora são poucas, existem outras diretrizes para o estudo bíblico, mas essas são as mais básicas, né? São muito importantes. Primeiro, um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, não podemos aplicá-lo sobre a salvação. Segundo, um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos. E terceiro e último, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Nós já estudamos, baseado nessas diretrizes, 10 textos bíblicos. Basicamente, analisamos aquele texto e falamos sobre aquele texto, né? E agora nós estamos vendo alguns temas bíblicos. E, basicamente, nós falamos até hoje sobre 10 temas bíblicos. Hoje é o 11º tema. Mas o primeiro tema, que é crentes nominais ou crentes verdadeiros, nós falamos 4 vezes só sobre esse tema. E todas essas mensagens estão no YouTube para quem quiser assistir desde o início e aprender aí, basicamente, a fortalecer a sua fé sobre a segurança de salvação. É interessante que eu não sabia, antes de começar esse estudo e passar para os irmãos, eu não sabia que existia tantas bases bíblicas, tantos argumentos bíblicos sobre a segurança de salvação. Eu já não tinha nenhuma dúvida, mas todos os textos, inclusive os de hoje, vêm só fortalecer, vêm só mostrar que realmente o que nós cremos, o que nós aprendemos é o que a Bíblia ensina. Hoje nós estaremos falando sobre recompensa ou ruína. Recompensa ou ruína. Hoje nós temos aí vários textos bíblicos, eu vou até talvez estar correndo um pouco para nós não demorarmos muito, mas o Senhor Deus, em seu maravilhoso plano de redenção ou salvação, né, que é a mesma coisa, Ele fez ligações, ou seja, fé liga a salvação, obras liga a recompensas. Ou podemos também ver da seguinte maneira: fé é igual a salvação, obras é igual a recompensa. Isso é muito importante nós sabemos, porque uma coisa não deve entrar no campo da outra. O que é fé, né, é fé. E o que é de obras, então são obras. E o que vem após isso são duas coisas totalmente diferentes. Por isso que há muitos problemas e muitos ensinamentos errôneos com respeito à segurança de salvação. As recompensas, como nós já ligamos aí, são ganhas por esforço, mas a salvação não. Recompensas é algo que você merece, você fez por merecer. Salvação, não. E é onde entra muitos problemas por causa de não entender essa simples verdade. Quando falhamos em lembrar disso, nossas conclusões a respeito da salvação podem ser falsas, podem ser desastrosas, podem ser destrutivas, porque muitas pessoas estão indo para o inferno simplesmente por não entender o plano maravilhoso, genuíno, salvador de Deus através de Cristo Jesus. Vamos ver então alguns exemplos bíblicos. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 9, peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos antes de nós lermos. Aliás, todos os textos nós fizemos basicamente uma pergunta sobre o texto. Será que Paulo está dizendo aqui que ele poderia ser reprovado? Principalmente reprovado para a salvação, né? Para haver melhor entendimento. Será que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27, que ele poderia ser reprovado para a salvação? Então vamos ler o texto. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27 diz o seguinte: Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Será que Paulo então está dizendo que ele poderia ser reprovado para a salvação? Paulo aqui, ele está falando do prêmio. Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 9, 24, principalmente versículo 24 e 25, Paulo está falando do prêmio, está falando da coroa, está falando do galardão, são todos a mesma coisa. Está muito claro que o contexto aqui de 1 Coríntios 9 é o trabalho e a recompensa. O apóstolo compara aqui, então, uma corrida com a vida espiritual. Como se todos nós, todos os salvos, estivéssemos aí correndo, né, competindo através de uma corrida, através do atletismo, né? E ele é bem claro em dizer que um só ganha o prêmio. E é verdade. O primeiro, que geralmente é o campeão, é o vencedor. Muitas vezes, algumas pessoas, quando competem, em segundo lugar, parece que é um sabor amargo, né? Porque queria o primeiro. Mas eu sei, nós precisamos também ficar contentes com o segundo, o terceiro, né? Assim, você ainda foi bem, você fez uma boa competição, mas geralmente é o primeiro que leva toda a glória. Então, isso não tem nada a ver com a salvação. Como que eu posso dizer que a salvação um só vai ganhar? Você percebe que o contexto é totalmente fora da salvação, mas falando sobre trabalho e recompensa. Por isso, então, que o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ele corre em sua vida de serviço como uma corrida na vida espiritual. Por isso, ele corre, deixa eu ver aqui, ele corre com propósito, ele corre com concentração e disciplina, para ganhar o quê? Ele diz claramente, a coroa incorruptível. Ele não diz salvação, ele não diz vida eterna. Agora, se ele não dar tudo de si, ele diz aí no texto, se ele não dar tudo de si, ele teme que seja reprovado, não para a salvação, não porque ele possa ser reprovado para entrar no céu, para a salvação, mas como servo, como trabalhador, como corredor, como alguém que está tentando fazer para Deus, logicamente, para merecer recompensas. Então ele teme de ficar reprovado e não conseguir dar tudo de si nessa corrida. Ele não pode estar, irmãos, aqui de maneira nenhuma, em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27, ele não pode de maneira nenhuma estar se referindo a ser reprovado, a entrar no céu, pois a entrada no céu é ganha,
unicamente pela obra redentora de Cristo, que Ele providenciou para nós na cruz do Calvário, derramando o seu imaculado sangue. Sangue, conforme nós dissemos no início dessa reunião, sangue imaculado que nos purifica de todo o pecado. Mas na nossa corrida espiritual, como servos ou atletas de Cristo, devemos então observar os regulamentos e as regras dessa corrida. Amém? Primeiro texto, então, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 27, claramente falando sobre trabalho e recompensa. Segundo texto, em Gálatas 6, vamos lá, próxima carta aí, depois de 2 Coríntios, né? Em Gálatas capítulo 6, mais uma pergunta nesse texto, em Gálatas 6, versículo 7 ao versículo 9, será que Paulo está pensando em pecados ou punição eterna? Será que Paulo aqui, em Gálatas 6, versículo 7 ao 9, está pensando em pecados e punição eterna? Desculpa, eu falei ou punição eterna, né? Será que ele está pensando em pecados e punição eterna? Será que é isso que ele está pensando quando ele escreveu essas palavras em Gálatas 6, versículos 7 e 9 ao 9? Vamos ler o texto aí. Gálatas 6, 7 nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu falei até o 9, né, mas eu li até o 10, nós vamos acabar chegando no 10 também. Então, será que Paulo está pensando aqui em pecados e punição eterna nessas palavras, nesses versículos? O apóstolo Paulo está aqui, irmãos, pensando em dinheiro ou bens materiais, conforme o contexto aí. Olha o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha o versículo 9, mais uma vez. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E olha o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o quê? Bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos em Cristo, né? Aqueles que trabalham também pela obra do Senhor. Então, Paulo está pensando aqui em dinheiro ou outros bens materiais. Aqui a palavra de Deus nos anima a sermos generosos, fazendo tanto quanto possível. Quando diz aí, tudo que o homem semear, isso também ceifará, Paulo não está pensando aqui em pecados e punição eterna, embora isso também seja verdade. Não é verdade? Mas neste momento aqui, neste texto, no contexto, Paulo não está se referindo a isso, mas nós sabemos que isso também é verdade. Né? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher também com respeito a pecados e principalmente a se rejeitar, né, a salvação em Cristo Jesus. Então ele vai colher, logicamente, o inferno. Mas aqui neste momento ele não está pensando nisso. Aqui Paulo está preocupado sobre o que fazemos com o nosso dinheiro. Por exemplo, semear na carne. O que seria isso, pastor? É usar os bens para benefícios próprios, talvez para o nosso próprio corpo. E por que vai ceifar a corrupção? Porque o nosso corpo vai voltar ao pó. O nosso corpo vai se desfazer. Logicamente que nós vamos colher, investindo em nós mesmos e talvez nosso corpo, corrupção.
Mas o crente que semeia no Espírito é o crente fiel que usa os bens para o Evangelho, usa os bens para a glória de Deus. Esse crente fiel, ele colhe do Espírito a vida eterna. Espera aí, pastor, falou de vida eterna. Mas será que está dizendo aqui a vida eterna é comprada pelo dinheiro? Ou aí já ficou difícil, né, de pensar assim, não é verdade? Com certeza não. A vida eterna não pode ser comprada pelo dinheiro. Mas o que é essa vida eterna? Esse crente fiel, ele vai receber maiores recompensas no céu e aproveitará mais a vida eterna. Lembre-se, irmãos, quando você semeia para você colher, tem um tempo aí, né? Tem um tempo que demora aí a planta crescer, frutificar e você poder colher. Ou seja, nós estamos no tempo de semear aqui na terra. Mas um dia nós vamos colher, né, principalmente os crentes, falando com os crentes, nós vamos colher tudo aquilo que nós semeamos aqui lá no céu. Terceiro texto, eu vou fazer o seguinte, irmãos, como eu falei que tem bastante textos hoje, se você tem alguma pergunta, algum comentário, anota aí, e depois no final eu vou dar a oportunidade para perguntas ou comentário, ok? Terceiro texto é Filipenses 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 e 14. E a pergunta é a seguinte: em Filipenses 3, versículo 13 ao 14, Paulo está dizendo que a salvação é um prêmio a se conquistar? Neste texto, Filipenses 3, 13 e 14, Paulo está querendo dizer aqui que a salvação é um prêmio a se conquistar? Então vamos ler o texto de Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, mais uma vez, temos aqui a comparação de um atleta numa corrida. Mais uma vez, Paulo usa a mesma ilustração, né, para comparar aí um atleta com um cristão, uma corrida com o caminho, né, da vida cristã. O objetivo aqui, conforme nós vemos no versículo 10 e versículo 11, o objetivo aqui é ser como Cristo. Olha o versículo 10 e o versículo 11. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então o objetivo aqui de Paulo é cada um de nós sermos como Cristo, é levar realmente aqueles a quem ele estava escrevendo a ser como Cristo. Paulo ele diz aqui que ele ainda não alcançou isso, mas ele mostra a sua perseverança em conseguir. Ele está perseverante, ele não conseguiu, mas ele está continuando. Ele não desanimou, ele está prosseguindo. E ele diz aí nas palavras dele, uma coisa faço. Era realmente a vontade dele, conforme está aí no versículo 13. E no versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Ser como Cristo. Para quê? Para receber o prêmio, para receber a recompensa. Irmão, seria realmente violentar o texto bíblico aqui, né? Seria violentar o texto bíblico de Filipenses 3, versículo 13 e 14, se nós ensinássemos que a salvação é um prêmio a ser conquistado e merecido. Isso seria uma grande violência contra a palavra de Deus, pois a salvação é o quê?
é um presente a ser aceito e não a ser conquistado. Ok? Quarto texto, Colossenses 2, versículo 18. Bom que os textos estão bem fáceis para os irmãos, né? Um livro após o outro, né? Em sequência. Próxima carta aí, Colossenses capítulo 2, versículo 18 ao 19. A pergunta é a seguinte: aqui em Colossenses 2, 18 e 19, Paulo ensina que a salvação pode ser perdida? Aqui em Colossenses 2, 18 e 19, Paulo, será que ele está ensinando que a salvação pode ser perdida? Então vamos ler o texto. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Talvez você não entendeu nada aí, né? Eu vou explicar melhor. Mas a pergunta é, Paulo ensina aqui que a salvação pode ser perdida? Irmãos, nessa versão aqui ficou um pouco assim, difícil de inventar alguma coisa aqui. Mas se nós olharmos na nova versão internacional, se o irmão Crisley conseguir colocar aí para nós, nova versão internacional, né, NVI, este texto, principalmente o versículo 18, olha o que diz neste texto, principalmente o versículo 18, diz assim, ó: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, olha as próximas palavras, os impeça de alcançar o prêmio. Interessante, né? Parece até que mudou o versículo, não é verdade? Na nossa versão da Trinitariana não tem como inventar nada, mas nessa versão NVI, pelo menos esse versículo é problemático, porque ele abre aqui uma margem para aqueles que creem na segurança, na salvação meritória, né? Que ela pode ser perdida, abre uma margem para inventar alguma coisa aqui. Vou ler de novo: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Então vamos explicar. Aqui nós temos mais um texto que não está se referindo à salvação, mas à recompensa, ou, como diz mesmo a versão da NVI, ao prêmio. Paulo está aqui advertindo os cristãos, está advertindo os cristãos contra os modismos, contra o legalismo judaico, contra o misticismo e até mesmo o ascetismo. Para você não sabe o que é ascetismo, é a pessoa fazer por merecer, né? Ok? Estes pensamentos desviaram a atenção dos cristãos em Cristo. E desviaram a atenção de Cristo, né? Para esses pensamentos, para esses modismo, legalismo, miticismo, ascetismo. E Cristo é o cabeça do cristianismo. E Cristo não é só o cabeça, mas Ele é a fonte da salvação e Ele é a fonte do crescimento espiritual. Então aqui esse texto é um texto de advertência para os cristãos, para não ir para o lado aí desses modismos, legalismo judaico, misticismo e ascetismo, mas voltar ao cabeça. E novamente digo, está falando sobre o prêmio e não sobre salvação. Até mesmo a NVI que dá problema aí, mas ainda assim está falando prêmio e não salvação ou vida eterna. O quinto texto de hoje, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 11. Vamos sair um pouquinho de Paulo, né? Até agora foi cartas de Paulo. Então vamos ver um outro apóstolo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. A pergunta é a seguinte aqui:
Será que Pedro, o apóstolo Pedro, ensina que a nossa entrada no céu pode não ser concedida? Será que Pedro está ensinando isso aqui em 1 Pedro 1, versículo 5 a 11? Que a nossa entrada ao céu pode não ser concedida? Então vamos ao texto, né? 1 Pedro 1, versículo 5 ao versículo 11 nos diz o seguinte: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, será que Pedro então está ensinando aqui que a entrada no céu pode não ser concedida por algum motivo aí, no caso de um salvo, né? Muito bem, os versos mais fortes para a salvação condicional, ou seja, os versos mais fortes para aqueles que creem na salvação condicional, o que eles usam é o versículo 10 e o versículo 11. Mas, deixa eu ler o 10 e 11 só para os irmãos entenderem. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Irmãos, vejamos então os versos que antecedem, né, o nosso texto, principalmente o versículo 10 e o versículo 11. O versículo 5 ao versículo 7, ele é uma exortação ao desenvolvimento do caráter cristão. Ou seja, os cristãos aqui teriam que ser diligentes na fé, na virtude, na ciência ou conhecimento, né? Na temperança, né? O domínio próprio também, na paciência, na piedade, ou seja, na vida religiosa, né? No amor fraternal e na caridade, no caso nas boas obras. Então nós vemos aí uma exortação, do versículo 5 ao versículo 7, aos crentes realmente a desenvolver o seu caráter cristão. Os versos 8 e 9 mostram que ao desenvolvermos essas qualidades, não seremos estéreis no conhecimento de Cristo. E não esqueceremos do que Cristo fez em nossas vidas, ou seja, o que Ele fez em nossas vidas? Ele nos perdoou todos os pecados. O perigo aqui não é perder a salvação, neste texto, mas de tropeçarmos espiritualmente. Mas mesmo se isto acontecer, podemos nos levantar e nos recuperar. Uma palavra-chave, irmãos, aqui no verso 11, deixa eu ver um detalhe aqui, irmãos. 1 Pedro.
Na minha tradução aqui não está essa palavra-chave, amplamente. Na sua tem? Palavra-chave no versículo 11, amplamente. Deixa eu ver um detalhe aqui. Certo? Não é a 1 Pedro, é a 2 Pedro, irmãos. Eu estava achando estranho mesmo esse texto, né? Mas eu pensei, deve ser a tradução, né? Mas não é não. Vamos ler então 2 Pedro 1, versículo 5 ao versículo 11. Aí vai dar mais sentido no que a gente estava falando, ok? 2 Pedro, 1, versículo 5 ao versículo 11. Olha o que diz. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, certo, até o versículo 11, né? Agora deu mais sentido? É o que eu falei antes. Olha só, vou repetir para os irmãos. Será que Pedro está ensinando aqui que a nossa entrada no céu pode não ser concedida? O texto forte aí, daqueles que creem na segurança, na salvação, né, condicional, é o versículo 10 e versículo 11. Mas nós vimos aí que o versículo 5 ao versículo 7 está falando sobre o caráter cristão. Desenvolvemos o caráter cristão através da fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade, ou amor, né? Ou boas obras, demonstrando amor. Os versos 8 e 9 mostram que ao desenvolvermos essas qualidades, não seremos estéreis no conhecimento de Cristo e não esqueceremos do que Cristo fez em nossas vidas, ou seja, Ele nos perdoou os pecados, principalmente todos os pecados que nós cometemos. O perigo aqui, então, principalmente do versículo 11, não é perder a salvação, mas de tropeçarmos espiritualmente. Mas mesmo se isso acontecer, o que acontece quando você tropeça? Você levanta, não é verdade? Mesmo se isso acontecer, nós nos levantamos e nos recuperamos facilmente. A palavra-chave que eu disse, então, no versículo 11, é a palavra amplamente. Ou seja, eu vou ler o versículo para os irmãos entenderem, olha. Cadê? Porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa amplamente é a palavra-chave aqui, porque se ela não tivesse, talvez poderia dar mais problema esse texto do que já dá, talvez, né, para quem crê que a salvação pode ser perdida. Mas essa amplamente está mostrando que é mais do que salvação, é amplo, né? Irmãos, conforme João 3, versículo 5, nós entramos no reino de Deus pelo novo nascimento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso a Nicodemos, né? Que nós entramos no reino de Deus se nascermos de novo. Mas a abundância, ou seja, a amplitude, né? Não é isso que diz aí? Amplamente será concedido. Então, a abundância, a amplitude de nossa entrada é determinada pela extensão em que desenvolvemos as características cristãs em nossas vidas.
Pedro aqui não está falando sobre o caminho da salvação. Não é um versículo evangelístico aqui, mas sobre recompensa de alguém que viveu uma vida piedosa. Ok? Sexto texto, 2 João. Já vimos Paulo, já vimos Pedro, agora vamos ver o apóstolo João também. 2 João, capítulo 1, versículo 8, apenas um versículo. E 2 João só tem um capítulo, né? 2 João, então, versículo 8, a pergunta é a seguinte: será que aqui o apóstolo João está ensinando que podemos perder a salvação? Será que João está ensinando isso aqui? Então, leiamos o texto. O versículo 8 diz o seguinte: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Está claro, né? Este é um dos textos mais usados por aqueles que creem na perda da salvação. Um versiclinho, né? Em outras palavras, né? Apenas por causa dessas palavras, né? Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, né? Antes recebamos o inteiro, aí está claro, galardão, sim, irmão Crisley? Interessante, deixa eu ver aqui. 2 João, né? Está atualizada, né? Atualizada, repete para nós. Cautelai-vos para que não percamos, né, aquilo que temos realizado com o esforço. Então, está mais claro, né? Mais fácil de entender. E eu tenho aqui a versão NVI. Agora a versão NVI é melhor, né, do que a nossa, vamos dizer assim, né, a trinitariana. Porque ela diz aqui, né, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Percebe a diferença? A nossa também não está fora, porque está falando de galardão, está claramente falando galardão, recompensa, né? Não está falando de salvação, não está falando de vida eterna. Mas eu repito, este é um dos textos mais usados por aqueles que creem na perda da salvação. Então, nas 2 traduções, ou 3 traduções, que o Crisley ajudou aí, né? Talvez tenha outras traduções também que ficam até mais claro. O texto não está falando sobre salvação, pois não trabalhamos para isso. Não trabalhamos para ganhar a salvação, mas sobre ganharmos a completa recompensa, pela qual trabalhamos. Aí sim, trabalhamos para ser recompensados, trabalhamos para ganhar galardões, coroas, né? 7º texto, Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Então vamos ver mais uma de João aí, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A pergunta é a seguinte: será que o apóstolo João aqui está dizendo que a coroa da vida, aqui nesse versículo, é sinônimo da salvação e da vida eterna? Será que é isso que João está querendo dizer nesse versículo, Apocalipse 2:10? Que a coroa da vida é sinônimo aí da salvação ou da vida eterna? Olha o que diz o texto. Nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê tu fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Será que está falando aqui de salvação e de vida eterna? O contexto aqui, irmão, se você olhar o contexto, mostra que estes que já eram salvos, aqui João está falando com os salvos,
Esses que já eram salvos teriam que passar pelo quê? Prisões, tentações, grandes tribulações, e alguns até morreriam por Cristo, ou morreriam pela fé que depositaram em Cristo. Por isso a eles seriam dadas o quê? A coroa, um dos galardões que existem, né? A coroa dos mártires, que é a coroa da vida, né? Que é dada somente para os mártires. Então é claro aí, né, novamente, que João não está falando, não está se referindo à coroa como sendo sinônimo de salvação e vida eterna. E o último versículo de hoje, o último texto, que não é um versículo, né, um texto, também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12. Todos esses versículos são usados por aqueles que creem na perda da salvação, ou que a salvação deve ser mantida aí pelas obras, ok? Então nós estamos pegando textos que eles usam e estamos vendo, analisando biblicamente o contexto e vendo que não se trata realmente de nada de salvação, mas de recompensas. E Apocalipse, o último texto, capítulo 3, versículo 8 a 12, a pergunta é a seguinte: será que João aqui está falando que o galardão, ou seja, a coroa, é salvação? É quase a mesma pergunta de Apocalipse 2:10, né? Será que o galardão aqui, ou a coroa, é a mesma coisa que salvação? Então vamos ler o texto. Apocalipse 3, 8 ao 12. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes da palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Vamos por partes, ok? Só de vermos aí o verso 8, só de vermos o início aí do verso 8, já vemos que está falando sobre o quê? Sobre recompensas, porque começa dizendo: conheço as tuas obras. Então está falando sobre recompensa. O versículo 8 já deixa isso bem claro. Mas podemos então concluir aí que galardão, que fala de galardão, né, e recompensas aos que já são salvos. Mas vamos por partes, como eu disse, no versículo 9 ao versículo 10, versículo 9 e versículo 10, nos dá as recompensas que basicamente a pessoa vai receber em terra, vai receber em vida. Olha o que diz aí, versículo 10, versículo 9 e 10 mais uma vez. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos pés de quem, irmãos? Aos pés dos salvos, aos teus pés, e saibam que eu te amo. Isso aqui é uma recompensa que o salvo vai ganhar em vida. E olha o versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Está falando aqui da retirada dos salvos antes da tribulação. Mais uma recompensa. Não sei agora se é em vida ou se é, né, depois da morte, né? Eu acho que é em vida, porque nós vamos ser arrebatados, pelo menos os que estiverem aqui, né?
vão ser arrebatados, então podemos pensar em vida, como eu disse. Mas do versículo 11 ao versículo 12 já são recompensas pós-morte. Versículo 11 e versículo 12 são recompensas pós-morte. Olha o que diz: eis que venho sem demora, ou pós-morte ou pós-arrebatamento, né? Como você quiser pensar. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eles usam muito esse texto, né? Eu ouvi muito de minha mãe, que infelizmente ela ficou um tempo, né, em alguma dessas igrejas, e ela ainda tinha isso na mente, né? Desse versículo aqui, né? Guarda o que tens, ninguém toma a tua coroa, como se estivesse falando de salvação. Mas olha o que diz aí no versículo 12: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Isso aqui é recompensa depois, né, da morte, depois do arrebatamento. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então fica claro que este texto não está colocando coroa como salvação, mas como recompensa. Concluindo então, nós vimos aí basicamente 8 textos bíblicos. Todos esses oito textos bíblicos, todos esses textos nos mostram as recompensas dos crentes verdadeiros por serem fiéis na vida e no serviço do Rei. Mas de forma alguma, os contextos destes textos, de forma alguma mostram que são meios de ganhar ou manter a salvação. Um estudante mais simples que seja vai entender isso. As obras que permanecerem receberão galardões, e as obras que se queimarem sofrerão o quê? Perdas, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículo 14 e 15. Mas é bem claro em dizer lá que essa pessoa, mesmo que suas obras foram queimadas, será salvo. Como que? Pelo fogo. Olha lá, 1 Coríntios, para nós terminarmos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15 nos diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou perda, né? Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não há texto melhor para terminar nessa série de textos falando sobre recompensas do que este texto de 1 Coríntios, mostrando que as nossas obras são para recompensas, mas se nós não conseguirmos essas recompensas, isso não envolve a salvação. É outra coisa totalmente diferente, que é ganha somente pela graça de Cristo, por meio da obra, da única obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Nós não tivemos tempo, né, de dar oportunidade à pergunta ou comentário, devido a tantos textos. Não? Então vamos orar. Pai, obrigado.